Gente, tem um homem ali atrás me seguindo, eu não sei se dá pra ver, ó. Mas eu já meti medo nele, já liguei aqui o flash. E nessas situações eu vou mostrar o que você tem que fazer. Conta até 3 sem medo. 1, 2, 3 e... Que isso, menino? O que você mais valoriza na sua vida hoje? Meu pé, só tenho isso. Aí, mano, me arruma mais um pedaço de bolo pra eu levar pro meu filho em casa. E como? Sai daqui, vai! Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia. Um pôr do sol à beira-mar. Chay! Ela tá comendo chiclete, mãe! Chama pra você achar esse chiclete! Tem decidido essas crianças vagabundas que passam na rua! Joga fora! Joga fora! Agora! Tô mandando! Joga fora!